A notícia bombástica que acaba de chegar é que grande autoridade do alto escalão de Brasília acabou de ser internada às pressas. Eu vou trazer todos os detalhes e destaques dessa notícia que abalou Brasília, que agora neste exato momento tem Lula da Silva, que acabou de ser derrotado, gente, tá? Tem a esquerda que acabou de entrar em desespero. Bomba contra o ministro Alexandre de Moraes, esquerdista, gente, tá? Acaba de ser preso dentro do Congresso Nacional. Gente do céu, que tsunami é esse? Internação às pressas. Lula sofreu mais uma derrota. Prisão dentro do Congresso Nacional. Bomba contra Alexandre de Moraes. Tudo isso e muito mais, inclusive mais um golpe sendo preparado para o Lula. Meu Deus do céu, gente, tá? A oposição está preparando mais um golpe. Além dessas duas derrotas, a oposição está preparando mais um golpe contra Lula. Agora, esse aqui, eu tô perplexa e chocada, gente. Tudo isso vai estar aqui a partir de agora nesse boletim. Assista até o finalzinho, porque muita coisa acabou de acontecer. Eu juntei tudo, gente, tá? Vai estar bem resumidinho aqui a partir de agora nesse boletim para todos vocês. Rapidamente, claro, não esqueçam de se inscrever aqui embaixo no canal, ativar o sininho das notificações, compartilhar o vídeo o máximo possível que vocês puderem. Só sei que a coisa tá reverberando muito lá no Congresso Nacional. Queda de Messias envolveu a articulação de Alcolumbre e Alexandre de Moraes com apoio de Dino. Gente, o Lula traído por Alexandre de Moraes e Dino. Eu tô chocada com isso aqui. A derrota da indicação do advogado, né, o Jorge Messias, para o STF foi precedida por uma articulação política que envolveu o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, o ministro Alexandre de Moraes, com apoio de Flávio Dino, conforme relatos obtidos pela coluna Oeste. Nos bastidores do STF, a vaga deixada por Luiz Roberto Barroso virou estratégia para o equilíbrio da corte. A avaliação de integrantes do tribunal, ouvidos pela Oeste, é que uma eventual chegada de Messias fortalece a ala de André Mendonça, composta, né, de Nunes Marques, Luiz Fux, presidente do STF, Fachin, e na reta final, Cristiano Zanin e Gilmar Mendes aderiram à campanha. A advogada Guiomar Mendes, ex-mulher do decano, chegou a ficar por algum tempo na primeira fileira da Comissão de Constituição e Justiça para acompanhar a sabatina de Messias. Dessa forma, Moraes e Flávio Dino passaram a atuar politicamente a fim de evitar a consolidação do novo arranjo interno. De acordo com ministros ouvidos pela reportagem, a movimentação incluiu interlocução com lideranças do Senado. Será que tem a ver com Jacques Wagner e aquele sorrisinho na hora do resultado da queda do Messias? Nesse contexto, Moraes se reuniu com Alcolumbre em um jantar em Brasília na véspera da sessão que rejeitou o nome de Messias. Então, um dia antes da votação de hoje, ou seja, ontem, parece que aconteceu um encontro entre Davi Alcolumbre e Alexandre de Moraes. O encontro foi visto pelo governo federal, pelo governo Lula, como um sinal de que o resultado já estava encaminhado antes da votação. Então, o Lula pode ter sido traído por Alexandre de Moraes e Flávio Dino. Gente, o Lula deve estar desesperado com essa articulação que aconteceu nas costas. O Lula foi apunhalado por Alexandre de Moraes e Flávio Dino, gente, tá? A revista Oeste teve acesso à informação com exclusividade. Meu Deus do céu. Então tá aí. Nos corredores do Congresso, o Alcolumbre tinha interesse direto na rejeição do Messias. Isso aí todo mundo sabia. Nos corredores do Congresso, parlamentares disseram que houve mobilização coordenada para reduzir o número de votos favoráveis ao indicado do Lula. A estratégia incluiu conversas diretas com indecisos e articulações conduzidas fora do plenário, com o objetivo de impedir a formação de maioria mínima para aprovação. Agora está explicado por que a derrota foi tão acachapante. Faltou muito voto para o Lula, gente. O Alcolumbre também tinha interesse direto na rejeição do Messias. Desde o começo, ele não
escondeu a mágoa por ter seu nome preferido, que era o Rodrigo Pacheco, escanteado por Lula. Além disso, a falta de diálogo do poder do Lula, né, com o Alcolumbre passou a ser interpretada como arrogância por Lula. Ou seja, o Lula achou o Davi Alcolumbre arrogante porque não quis nem conversa. O petista tampouco cedeu ao senador cargos em estatais importantes, como os Correios. Desde a saída de Fabiano dos Santos, o ex-presidente da estatal, a União, o União queria indicar o novo chefe da empresa. Messias perdeu por um placar de 42-34, foi uma derrota muito humilhante. Foi muito voto contra essa indicação, ou seja, o Alexandre de Moraes, Flávio Dino e Davi Alcolumbre parece que realmente ferraram e lascaram Lula da Silva, gente, tá? E o Lula, claro que já tá sabendo dessa articulação, parece que já tem a sua vingança sendo preparada. Gente, tá? Lula já prepara a sua vingança contra os traidores. Calma que daqui a pouco eu vou trazer essa vingança do Lula também para vocês. E agora, gente, tá? Além da derrota, da derrubada do Jorge Messias, além da derrota, da derrubada do veto da dosimetria, a oposição está preparando uma terceira derrota para o Lula da Silva, que na verdade é um golpe. Novo golpe contra Lula da Silva está sendo articulado. A terceira derrota, gente, é inacreditável. O Lula deve estar respirando a custa de aparelho, gente. Ele deve ter, meu Deus do céu. Vejam só o que o Flávio Bolsonaro acabou de explodir na imprensa. Vaga em aberto no Supremo, que é a vaga do Luiz Roberto Barroso. Flávio Bolsonaro fala se terá possibilidade de Lula enviar mais um nome à vaga em aberto no STF. Essa vaga no STF não era de Lula. O Barroso antecipou, aí o Lula teve essa oportunidade. Barroso antecipou a saída. Ao rejeitar Messias, o Senado também abriu a possibilidade de deixar a próxima indicação para 2027. Ou seja, existe a grande possibilidade de o Davi Alcolumbre não colocar para votação o próximo indicado do Lula e só o próximo presidente que vai fazer essa indicação. Ou seja, meu Deus, gente, isso aqui vai ser um golpe que vai atingir o coração do Lula, mas é na ferida mesmo. Ao que tudo indica, está sendo articulado nos bastidores que o Lula pode até indicar outro, né, para o STF, mas o Davi Alcolumbre pode não colocar para votação e ficar para o próximo presidente da República indicar o próximo ministro da Suprema Corte. E se isso aqui acontecer, definitivamente é uma jogada de mestre do Flávio Bolsonaro, gente. Vocês vão entender, vejam só. Seja feita ainda esse ano. Eu vou aproveitar e já perguntar, isso foi de fato conversado com o senador Davi Alcolumbre sobre essa questão, se o governo for fazer essa indicação, se vai ser pautada esse ano? Eu não conversei, mas outros senadores conversaram, eu prefiro não antecipar aí, vamos ver se hoje no plenário tem alguma coisa que torne isso público, mas a expectativa havia, o Marcelo, no nosso bloco de 30 senadores, porque eu deixei isso claro, que havia essa expectativa de quem derrubando, rejeitando o nome do Messias, tinha essa possibilidade de o presidente Davi Alcolumbre não pautar mais nenhum nome até as eleições para que o próximo presidente da República indique o nome, lembrando que essa vaga não era do Lula, foi o ministro Luiz Roberto Barroso que antecipou a sua saída, não lembro agora qual seria o ano que ele completaria, os 75 anos, que é a idade de limite para o exercício do cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal, acho que é 2032 ou 33, alguma coisa assim. E aí isso também pesa, porque, obviamente, a gente tem a expectativa de vencer essas eleições, o que significa que um novo nome seria indicado pelo nosso governo. Portanto, um nome que tivesse ali a aglutinação, a concordância, a participação de todos os 30 senadores com quem nós estávamos conversando. Então, esse contexto todo é que eu digo que influenciaram demais esse resultado, que, para mim, de verdade, não foi uma derrota do Jorge Messias. Foi uma derrota do Lula. E por isso que eu estou insistindo, isso é uma verdade, é um sentimento aqui hoje no Congresso Nacional, é que o governo Lula acabou. Agora, senador, como é que, falando um pouquinho de eleições, como é que o senhor tem avaliado o desempenho, o seu desempenho nas pesquisas eleitorais? E se essa imagem também que o senhor tem passado nas redes sociais, uma imagem mais moderada, mais leve, isso tem funcionado, se essa estratégia deve permanecer, e inclusive para diminuir a rejeição que também é detectada nas pesquisas? Marcelo, isso não é estratégia, eu sou assim. Até alguns colegas de vocês que nos cobrem aqui, jornalistas, eu sou parlamentar, eu me elegi em 2002 pela primeira vez, com 20 anos de idade, deputado pelo Rio de Janeiro, 4 mandatos de deputado, indo aqui completando, né, o 8º ano do mandato de senador, portanto, completando 24 anos de vida pública. Eu sou advogado, sou empresário,
eu tenho formação em políticas públicas e governo, tenho pós-graduação em empreendedorismo e novos negócios. Meu perfil, Marcela, sempre foi esse de construir pontes, de construir soluções, de olhar para frente, de tentar resolver as coisas sem briga. Então, o que está acontecendo agora é que essa exposição maior, as pessoas estão conhecendo um Bolsonaro diferente do Jair Bolsonaro, que é o Flávio Bolsonaro, alguém que traz no seu nome toda a essência, a defesa dos mesmos princípios. O Bolsonaro, Jair Bolsonaro é meu pai, é minha escola, minha referência, é meu norte. E eu digo que todo mundo que tentou ser igual a ele acabou se dando mal. Então, eu não posso tentar ser igual a ele. É como se o filho do Pelé tentar ser igual ao Pelé, a comparação virar, e aí fica difícil para o filho do Pelé ter o reconhecimento, né, dos brasileiros. Então, o Jair Bolsonaro tem a sua história, é a pessoa que está passando por uma grande injustiça, vou honrá-lo, se Deus quiser, junto com as centenas de outros perseguidos políticos do 8 de janeiro, mas as pessoas estão conhecendo um Flávio Bolsonaro, que fala desse jeito, que conversa, que olha no olho e que cumpre os acordos que estabelece, que sabe tratar bem a política, conhece o jogo do poder Zília, portanto, alguém que está super preparado para exercer um cargo como de presidente da República com muita energia. Então, o povo brasileiro pode ter a confiança 100% em mim, que eu sei qual é o caminho que eu tenho que levar esse Brasil para a gente finalmente dar prosperidade para o nosso povo. Gente, então vocês viram o recado, gente. Ao que tudo indica, o Davi Alcolumbre não está disposto a colocar para sabatinar um novo indicado do Lula da Silva, deixando para o próximo presidente escolher o novo ministro do STF. Gente, o Lula hoje não dorme. Vocês estão entendendo, gente, que tem uma nuvem negra parando em cima da cabeça do Lula neste exato momento, mas porque além da derrubada, né, do Congresso Nacional derrubar o Jorge Messias, o indicado do Lula, além de derrubarem o veto do Lula da dosimetria, agora mais esse terceiro golpe, o Davi Alcolumbre pode deixar para sabatinar um novo indicado ao STF só em 2027. E quem vai estar lá na presidência em 2027? Esse aqui que vos fala, gente. Vocês acham que o Lula tem alguma chance de ganhar essa eleição depois dessas duas derrotas que ele sofreu nesse dia de hoje? Derrota em dose dupla. Eu acho basicamente impossível, gente, que o Lula continue na presidência da República. E aí, o que vocês acharam desse burburinho que tá surgindo ali nos bastidores? O Davi Alcolumbre, tipo assim, enfim, né, ele colocou alguns pregos no caixão, mas não fechou de vez. Agora ele vai lá para sacramentar, indicado só ano que vem. Nova sabatina, só o ano que vem. Novo ministro do STF, só ano que vem. E quem vai estar na presidência no ano que vem? E aí, gente, vocês acham que o Lula tá preocupado ou não tá? Tá aqui, gente, tá? A notícia que gerou pânico e desespero no Lula. STF encerrará 2026 com uma cadeira vaga, avaliam parlamentares. Exatamente o que o Flávio Bolsonaro acabou de revelar, que está surgindo ali nos comentários, está surgindo ali nos corredores de Brasília. Após a derrota histórica no Senado Federal, os parlamentares acreditam que o STF passará o ano 2026 sem os seus ministros completos. O Jorge Messias foi rejeitado para o cargo de ministro com 42 votos, né? Contra 34 pela aprovação nessa quinta-feira. Então, a Gazeta do Povo, parlamentares e assessores avaliaram que não há clima para uma indicação a curto prazo. Está muito em cima, gente. Está muito em cima da eleição. O relator da indicação, né, o senador Everton Rocha, avaliou que o presidente não deve mais tratar do tema até as eleições. Então, o Everton Rocha, que era o relator aí do Jorge Messias, está aí dizendo que, olha, até a eleição o Lula não deve nem tocar mais nesse assunto. Será, gente, que o Lula realmente desistiu até a eleição de indicar um outro nome? O trem tá feio mesmo, né? O principal articulador da rejeição, o presidente Davi Alcolumbre, não deve pautar o tema em 2026, deixando para o próximo presidente o poder de indicação. De acordo com a Folha de São Paulo, ele já teria feito essa promessa à oposição. O Davi Alcolumbre já teria feito essa promessa à oposição, ao Flávio Bolsonaro e aos aliados do Flávio Bolsonaro. A menos que o indicado seja o Rodrigo Pacheco. Tá aí, gente, tá? E aí? O que é que vocês acharam desse acordo? Davi Alcolumbre não pautar o novo indicado do Lula aqui em 2026 e deixar só para 2027. Aí a gente sabe que em 2027 o Lula já vai ter sido expurgado da política brasileira. E é isso, gente. O Lula, então, hoje sofreu duas derrotas. O Congresso derruba o veto do PL da dosimetria, além da derrubada de ontem
do Davi Alcolumbre. O Congresso rejeitou na tarde dessa quinta-feira o veto do presidente Lula da Silva. Então, o PL da dosimetria, né, o veto do Lula foi derrubado. Os parlamentares votaram para derrubar, sim, né, ao menos, ou manter não o veto. Para que fosse derrubado, era necessário 257, eles conseguiram 318, gente, muito mais do que o necessário. Os contrários foram 144. E no Senado, 49 votaram para a derrubada do veto do Lula, enquanto 24 foram contra. Ou seja, se o Lula teve só 24, e lá no Senado o Lula tem 31 parlamentares da base dele. Ou seja, Lula foi traído até no voto da dosimetria, gente. Teve petista e esquerdista votando para derrubar o veto do Lula, porque segundo articuladores lá dentro do Senado Federal, o Lula tem 31 votos, assim, certo e certeiro. Se só, né, se 24 votos defendeu o veto, ou seja, teve petista lá que ajudou a afundar o Lula aí com esse voto aí da dosimetria. Vamos lá, gente, teve detenção dentro do Congresso também hoje, inclusive tem o vídeo, tá? Assessor de Janones interrompe entrevista, xinga e é detido pela Polícia Legislativa, gente. É esse assessor aqui do Janones que tá aqui, ó. Esse aqui estava dando uma entrevista pra Globo News e o cara entrou lá e teve que ser detido, gente. Que vergonha, que vergonha. Assessor do deputado André Janones foi detido nesta quinta-feira, após agredir verbalmente o deputado Cabo Gilberto Silva, do PL, líder da oposição na Câmara, durante uma entrevista ao vivo para a Globo News. O Cabo Gilberto participava junto do Lindbergh Faria, líder do governo na Câmara, de uma entrevista para a Globo News. Ele respondia a uma pergunta sobre a relação de Davi Alcolumbre com a oposição, quando o assessor do Janones interrompeu a entrevista e gritou: "É o cará, Lula reeleito." Ele gritou Lula reeleito. No momento do ocorrido, o deputado interrompeu sua fala ao ser pego desprevenido e, na sequência, retornou dando uma declaração. Meu Deus do céu, gente. Que triste, que dia triste para a esquerda nesse dia de hoje. Vejam só. Deles, não somos nós que fomos recebidos pelo mafioso banqueiro Volcaro, que cometeu o maior crime financeiro da história do Brasil. É o caralho, Lula reeleito. Olha aí, vocês estão vendo como é? São desse jeito, eles não aceitam a derrota, eles interrompem, são mal educados, eles gritam. Não é fácil não. Hoje realmente o dia tá triste, né, para a esquerda. E tem mais aqui, ó. Vejam só a confusão. Interrompeu a entrevista e ficou gritando no meu ouvido. Aí ele é assessor de Janones. Eu quero que o senhor faça o procedimento para ele ser colocado para fora aqui da Câmara de Deputados, comandante. Aqui, ó. O comparsa dele trabalha com o Rodenberg. Aqui, ô, deputado. Esse cidadão trabalha com Janones, velho. Isso não é procedimento não. O Gilberto, vamos aqui. É o momento, aquele momento de... Ó, policial, ó o caixa dele aqui, policial. Achou? Não, tem que tirar foto do ponto. Já tirou. O que houve, Davi? Como é que foi? Eu tava na entrevista com o Lindbergh, ele chegou atrás da entrevista, gritando no meu ouvido, falando anistia, aquele palavrão, desrespeitando, e quando a gente foi falar com ele de respeito do Congresso Nacional, ele veio com certa de Janones, mas nós já sabemos que ele trabalha com o deputado Janones. Ele ainda teve agressão? Ele interrompeu a entrevista, tá gravado. Tá aí, gente. Ele pediu para que a Polícia Legislativa, né? Tá aí, gente. Foi detido. Segundo a Jovem Pan, esse assessor do Janones foi detido pela Polícia Legislativa. Gente, o clima hoje, tá? De ontem para hoje, estava muito intenso no Congresso Nacional. E o Magno Malta teve um momento que não aguentou, gente. Haja coração para tudo que aconteceu nas últimas 24 horas dentro do Congresso Nacional. Haja coração. Até me lembrei daquela fala do Galvão Bueno. Magno Malta, gente, é hospitalizado após sofrer mal súbito no Senado Federal. Ele teve que ser internado às pressas. Coitado do Magno Malta, gente. Meu Deus.
O senador Magno Malta foi encaminhado ao Hospital DF-Star, em Brasília, após sofrer um mal súbito durante sessão realizada no Congresso. Na manhã desta quinta-feira, tá? Conforme divulgado pelo Senado, Malta recebeu atendimento em um posto médico da casa antes de ser levado ao hospital. A assessoria do senador informou que de acordo com a equipe médica, ele apresentou um episódio de pressão baixa. O parlamentar está em observação clínica, estável, sem sinais de complicações ou intercorrências graves. Nas redes sociais, Malta publicou um vídeo em que aparece no leito do hospital. Ele explicou que passou mal assim que chegou no Congresso, tá? Durante uma conversa com um vereador que o abordou, né, para pedir apoio a um projeto. De repente, olhando para ele, comecei a passar mal. Só escutei minha filha dizendo para eu me sentar, gente. Haja coração, gente. Depois de tudo que aconteceu dentro do Congresso Nacional, o parlamentar, o senador da República eleito pelo Estado do Espírito Santo, Magno Malta, não aguentou, passou mal, precisou ser hospitalizado, gente, tá? Segundo, né, os assessores, ele está bem, e é claro que eu vou estar aqui atualizando todos vocês aqui, acompanhando tudo que está acontecendo. Que Deus proteja esse homem, tá? Um guerreiro que a gente tem dentro daquele Congresso Nacional como poucos. Esse tem culhão, tem coragem de peitar e confrontar aí quem tem que enfrentar. Deixa eu trazer para vocês essa treta, né? Briga feia entre Flávio Bolsonaro e essa parlamentar esquerdista, é uma tal de Talíria Petroni, tá? Essa esquerdista aqui bateu boca com Flávio Bolsonaro dentro do Congresso Nacional, teve dedo na cara, teve voz alterada, teve tudo que tem uma discussão. Parece até letra de música, né? Mas sim, gente, tá? Briga feia, treta feia, dedo na cara. E o Flávio Bolsonaro, meu Deus do céu, gente, tá? Acabou com a esquerdista, mas atropelou sem dó nem piedade. Assistam do início até o fim para vocês assistirem a treta bem completinha. Vejam só. E a gente tem aqui um candidato, pré-candidato a presidente do Brasil, do meu estado, berço do bolsonarismo, mas também berço de muita resistência, que quando foi deputado estadual, homenageou Adriano da Nóbrega, chefe do escritório do crime, deixou em seu gabinete por anos, a mulher dele, a mãe dele, miliciano, matador, torturador, mas mais do que isso, ele defendeu explicitamente enquanto deputado as milícias. Aí agora quer falar que quer cuidar do povo brasileiro, nunca cuidou do Rio de Janeiro, nunca cuidou de enfrentar o crime organizado. Aliás, tudo indica que é parte do crime organizado, tem tudo a ver com o tema da anistia. Porque defender golpista, defender anistiar golpista, defender reduzir pena para o pai dele, que é acusado e condenado, preso por liderar uma organização criminosa, por atentado ao Estado Democrático de Direito, é a mesma coisa que defender miliciano, coisa que aquele que quer ser presidente do Brasil sempre fez. Eu estou aqui apenas respondendo às acusações criminosas e mentirosas que são feitas por pessoas desesperadas e despreparadas. Eu quero falar que o problema, presidente, não sou eu que homenageei um policial 20 anos atrás, quando ele era um atirador do BOPE, um grande exemplo para sua tropa. 20 anos atrás. O problema é hoje em dia essas pessoas estarem defendendo os maiores bandidos que esse país já teve, depois de tudo que ficou provado contra ele. Alguém que sempre foi presidente dos maiores escândalos de corrupção do Brasil. Mensalão 2003, presidente Lula. Petrolão 2007, presidente Lula. Caso Master agora, presidente Lula. Roubo dos aposentados de INSS, presidente Lula. Presidente, nós vamos acabar com essa carga tributária altíssima, altos impostos, roubalheira, corrupção, porque o Brasil vai escolher o caminho da prosperidade com a gente. Acabou o governo Lula para a felicidade dos brasileiros. Nossa Deus, gente, o trem pegou fogo no Congresso Nacional nesse dia de hoje, né? Flávio Bolsonaro só disse verdade, gente, tá? E a Talíria, né? A Talarica foi acusada de talarica, de roubar o marido da amiga. Gente, trata-se daquele Orlando Silva. Inclusive, durante o vídeo aqui, eu tava até buscando aqui no meu celular. É o Orlando Silva, gente, aquele que tava louco para aprovar aquele projeto da censura, lembra? Que a oposição derrubou no Congresso Nacional? Pois bem, ela parece que teve um caso com esse Orlando Silva, que é um parlamentar do PCdoB, que era casado. Meu Deus! E o deputado jogou na cara dela, né? Não tem lealdade, né? Nem com o cara casado. Gente do céu, que vergonha! Essa daqui, gente, roubou o amiguinho, o marido da amiguinha. Meu Deus, eu tô chocada.
com essa fofoca dos bastidores de Brasília. Eu já tinha lido alguma coisa nesse sentido já há algumas semanas, mas parece que realmente aconteceu, hein? Meu Deus, que vergonha! É o famoso telhado de caco de vidro, né? Que vergonha. E agora, gente, a Malu Gaspar descobriu. Gente, eu tô perplexa com isso aqui. A Malu Gaspar descobriu, Alcolumbre, Flávio Bolsonaro e Alexandre de Moraes teriam firmado acordo nos bastidores para derrubar Messias e enterrar a CPI do Banco Master. O que é que acontece, gente, tá? A informação que a Malu Gaspar acabou de ter acesso é que até o Alexandre de Moraes entrou na articulação para derrubar o Jorge Messias, o indicado do Lula. Gente, o Lula, meu Deus do céu, ele deve estar furioso com essa notícia que a Malu Gaspar acabou de revelar, gente. Ela descobriu que até Alexandre de Moraes pode ter traído Lula da Silva. Vejam vocês mesmo. O que eu ouvi ontem foi que houve várias conversas de bastidores, conversas fechadas com líderes da oposição, Alcolumbre, senadores que também, em paralelo a essa pauta de impeachment do STF, vinham defendendo a CPI do Master, e um dos pontos que foi colocado foi esse, até inclusive a um dos parlamentares com quem o Davi conversou no dia de ontem, ele disse: faça o seu papel que eu faço o meu. O que é o seu papel? Me ajuda, é o famoso me ajuda a te ajudar. Se você me ajudar, eu vou te ajudar. E aí, ao longo do dia, ele começou a mandar mensagens para os senadores dizendo: derrotamos o governo. Na verdade, André, de manhã já me ligou um aliado aí do Bolsonaro, do Flávio Bolsonaro, dizendo: olha, conseguimos. Eu mesmo não acreditei muito. Falei: nossa, mas 11 da manhã o cara já derrotou o Lula. Mas eles estavam certos, eles já sabiam do que tinha acontecido. Porque ao longo dos dias anteriores, essas conversas foram ocorrendo com base nesse toma lá da cá, o Alcolumbre não quer mais ouvir falar em CPI do Master e vai tocar sua vida, que não quer saber do Master. Do lado do Alexandre de Moraes, a mesma coisa. Você pode até se perguntar: poxa, por que o Alexandre de Moraes vai fazer uma aliança com Alcolumbre e Flávio Bolsonaro nesse momento, com o impeachment, sendo que ele pode ser um alvo de impeachment, né? Se você for olhar a crise hoje, ele é um dos principais personagens da crise, é um dos principais alvos de pedidos de impeachment. Tem um cálculo aí, uma estratégia feita muito cuidadosamente em 2 etapas. Primeiro, ele resolve o problema dele no Supremo com o caso Nasser. Era muito claro para o Alexandre de Moraes que hoje no Supremo, com essa divisão 5-5, às vezes 6-4, dependendo do 6-4 a favor do Mendonça, dependendo do caso, né? A coisa varia muito. Ele não precisava do Messias no Supremo. Então, a primeira coisa que ele tinha que fazer, do ponto de vista dele, era tirar do Supremo alguém que poderia vir a E aí, gente, o que vocês acham? Vocês acham mesmo que aconteceu essa articulação nos bastidores? Tudo isso, todas essas derrotas do Lula podem ter acontecido com a ajuda do ministro Alexandre de Moraes? Gente, e em se tratando de Alexandre de Moraes, dá para confiar? Eu acho que não, gente, tá? Flávio Bolsonaro tem que tomar muito, muito cuidado com o Alexandre de Moraes, até mesmo porque, em se tratando de Alexandre de Moraes, a gente precisa ter as nossas ressalvas, gente. Claro que não dá para confiar, mas, segundo a Malu Gaspar, essa derrota acachapante sofrida por Lula, no caso Messias, parece que teve também, gente, tá? A colaboração, parece que até Alexandre de Moraes agiu nos bastidores para trair o Lula, né? E derrubar o seu indicado para o STF. Parece que o acordo foi que, olha, eu ajudo a derrubar o Messias do Lula, porém, vocês esquecem essa questão de CPI do Banco Master. E aí, gente, vocês acham que essas negociações realmente aconteceram? Ou é especulação da imprensa? Coloca aqui embaixo a opinião aí de todos vocês.